uma empresária de sucesso descobre por acaso que uma de suas funcionárias é sua irmã biológica, abandonada pela mesma mãe. Essa descoberta abala sua vida de maneira transformadora. Charlotte, na Carolina do Norte, é uma cidade vibrante, marcada pelo progresso e elegância, refletia a vida de Ashley Morrison, uma mulher que parecia ter tudo. Empresária de renome, ela comandava com maestria sua bem-sucedida empresa de cosméticos de luxo, transformando fórmulas inovadoras em sonhos realizados para milhões de clientes. Ashley era a personificação do poder, com uma presença que atraía respeito, e ao mesmo tempo, uma curiosidade insaciável. Porém, atrás do sorriso controlado, havia um vazio inacreditável que nem suas conquistas poderiam preencher. Sua rotina era meticulosamente planejada, cada segundo dedicado ao trabalho, como se assim pudesse esconder as cicatrizes de um passado doloroso. A relação distante com sua mãe, Margaret, havia deixado marcas profundas e um sentimento de abandono que ela lutava para superar. Sentimentalismos não me trouxeram até aqui, dizia para si mesma, enquanto caminhava pelos corredores impecáveis de sua empresa. Contudo, algo impactante estava prestes a acontecer e abalaria suas certezas. Naquela manhã de segunda-feira, Ashley convocou sua equipe para apresentar uma nova campanha de marketing. Sua atenção foi capturada por uma jovem da equipe de produção, Cecília, que com uma voz suave mas determinada, propôs uma ideia inovadora para a embalagem dos produtos. A ideia, apesar de inesperada, era brilhante, e o olhar de Cecília revelou uma dedicação encantadora que não passou despercebida. Ashley, surpresa pela habilidade da funcionária, fez uma anotação mental para observá-la mais de perto. À medida que os dias passavam, Cecília continuava a se destacar com sugestões criativas e um comprometimento que a diferenciava dos demais. No entanto, havia algo misterioso nela. Sua postura humilde e traços faciais despertavam uma curiosidade inexplicável em Ashley, como se houvesse algo oculto que ela deveria descobrir. Esse sentimento inquietante começou a se intensificar, plantando a semente de uma intriga que se tornaria reveladora. Enquanto isso, nos momentos solitários em seu luxuoso apartamento, Ashley se permitia refletir sobre as escolhas que a levaram até ali. Seria possível que o sucesso profissional fosse apenas uma fuga de algo mais profundo e de partir o coração? Ela tentava afastar os pensamentos, mas o rosto de Cecília continuava surgindo em sua mente, trazendo memórias confusas de um passado distante. Sem saber, Ashley estava prestes a embarcar em uma jornada chocante e transformadora, que desafiaria suas convicções mais arraigadas. Uma conexão misteriosa estava prestes a ser revelada, e sua vida nunca mais seria a mesma. Cecília era uma mulher de força silenciosa. Trabalhando nos bastidores da luxuosa empresa de Ashley, ela demonstrava um compromisso inspirador com cada tarefa que realizava. Apesar de sua dedicação, sua vida fora do ambiente corporativo era marcada por simplicidade e luta. Em seu pequeno apartamento, ela dividia as horas entre sustentar a si mesma e ajudar uma comunidade local de jovens carentes. Cecília tinha o hábito de manter um sorriso caloroso, mesmo quando a vida parecia pesar em seus ombros. Ashley, sempre perspicaz, começava a notar mais sobre a jovem funcionária. Durante um evento de brainstorming, Cecília apresentou outra ideia impressionante, desta vez com uma confiança inesperada que chamou ainda mais atenção. No entanto, algo em sua expressão deixou Ashley intrigada. Seus traços faciais pareciam estranhamente familiares, como uma lembrança oculta de algo que ela não conseguia definir. A curiosidade começou a se transformar em um dilema silencioso, inquietando seus pensamentos mais profundos. Enquanto isso, o passado de Ashley deu sinais de retorno quando Margaret, sua mãe distante, reapareceu inesperadamente. Elas se encontraram em um café sofisticado, onde o ambiente de luxo contrastava com a tensão entre as duas. Margaret, com um tom provocador, lançou uma frase que deixaria Ashley em um estado de choque: "Você acha que sabe tudo sobre nossa família, mas não sabe de nada." A insinuação misteriosa era suficiente para despertar em Ashley uma necessidade de confrontar os segredos que sempre estiveram ocultos.
Em um momento de introspecção, Ashley analisava o impacto que Margaret tivera em sua vida. A raiva que sentia pela ausência emocional de sua mãe era profunda, mas havia algo no tom revelador de Margaret que a fazia reconsiderar. Poderia haver um segredo ainda mais chocante escondido no passado que ambas compartilhavam? A inquietação de Ashley se intensificava, mas ela ainda não conseguia ligar os pontos. Nos corredores da empresa, os olhares entre Ashley e Cecília se tornavam mais frequentes. Havia algo inexplicável na maneira como Cecília se portava, algo que fazia Ashley acreditar que as conexões que sentia não eram meras coincidências. Como se o destino estivesse conspirando, um comentário casual de Thomas Uray, o coordenador da equipe, acidentalmente alimentou a chama da curiosidade de Ashley ao mencionar a origem humilde de Cecília e seu histórico familiar incompleto. Finalmente, Ashley decidiu que precisava investigar mais profundamente. Algo revelador estava prestes a emergir, e ela não podia ignorar a sensação de que sua própria vida estava prestes a mudar de uma forma transformadora e inesquecível. A cada passo, a tensão aumentava, preparando o terreno para o momento em que todos os segredos seriam expostos. A inquietação de Ashley atingiu seu limite. A cada interação com Cecília, as semelhanças entre elas se tornavam ainda mais difíceis de ignorar. Determinada a encontrar respostas, Ashley pediu que Thomas Uray investigasse discretamente o passado de Cecília. Apesar do profissionalismo de Thomas, ele hesitou. "Tem certeza de que quer seguir com isso?", perguntou, preocupado com o impacto que essa investigação poderia ter. Mas Ashley não recuou. Sua determinação em desvendar esse mistério revelador era inabalável. Enquanto isso, no estacionamento da empresa, um encontro inesperado entre Cecília e Margaret trouxe à tona verdades ocultas. Margaret, surpresa ao ver Cecília, tentou evitá-la, mas Cecília não deixou passar. "Você me abandonou e agora quer fingir que não existo?" A acusação direta pegou Margaret de surpresa. Com uma expressão tensa, Margaret balbuciou uma confissão chocante: "Eu não tinha escolha. Você não era a única." A revelação de que Cecília tinha uma irmã biológica foi um golpe que deixou a jovem atônita e confusa. No escritório, Thomas entregou a Ashley um relatório detalhado sobre Cecília, confirmando que as duas compartilhavam a mesma mãe. A reação de Ashley foi de puro choque e incredulidade. Como sua mãe poderia ter escondido algo tão profundo? Um misto de raiva e tristeza tomou conta dela, enquanto a ficha caía. A funcionária humilde que tanto admirava era sua irmã biológica, abandonada por Margaret e deixada para enfrentar sozinha os desafios da vida. Quando Ashley confrontou Margaret sobre a descoberta, o ambiente ficou carregado de tensão. Margaret tentou justificar suas ações, mas Ashley não se conteve. "Você destruiu nossas vidas com suas escolhas. Como pôde abandonar uma criança?" Margaret, visivelmente abalada, alegou que as circunstâncias a obrigaram a tomar decisões difíceis. Mas para Ashley, as justificativas não eram suficientes para reparar o dano emocional e as feridas abertas. Ao saber da verdade, Cecília foi diretamente ao escritório de Ashley, exigindo explicações. "Você sabia esse tempo todo?", perguntou, com a voz trêmula de emoção. Ashley, em um tom de desespero e sinceridade, confessou que também acabará de descobrir. O confronto foi marcado por lágrimas, acusações e uma dor compartilhada. Ambas estavam devastadas, mas nenhuma sabia como avançar a partir desse ponto. As peças do quebra-cabeça finalmente estavam juntas, mas o impacto emocional era quase insuportável. A revelação de que as duas eram irmãs biológicas expôs não apenas os segredos de Margaret, mas também os sentimentos mais profundos e vulneráveis de Ashley e Cecília. Apesar do choque, um fio de esperança começou a emergir. Talvez esse fosse o primeiro passo em direção a algo maior. O clima no escritório de Ashley era quase palpável. Cecília, de pé diante da empresária, tremia de raiva e emoção. "Você teve tudo. Uma casa, uma família, uma vida confortável, enquanto eu fui jogada ao mundo como nada.
Suas palavras eram como facas, cada uma perfurando as defesas emocionais de Ashley. A empresária tentou responder, mas sua voz falhou, ofuscada pela intensidade do momento. A tensão havia atingido um ponto de ebulição, expondo as feridas profundas de ambas. Cecília continuou, revelando detalhes chocantes de sua infância. Fui de lar em lar, sempre rejeitada, nunca sendo boa o suficiente para ninguém. O que você sabe sobre sofrimento, Ashley? Enquanto você conquistava tudo, eu lutava para sobreviver. Cada palavra era carregada de uma dor inesquecível que Ashley nunca poderia imaginar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília, enquanto a empresária sentia uma culpa esmagadora, um peso impossível de suportar. Ashley finalmente encontrou sua voz. Você acha que minha vida foi fácil? Margarete pode ter me criado, mas nunca foi uma mãe de verdade. Eu cresci sozinha, aprendendo a endurecer meu coração porque ninguém me ensinou o que era amor. A confissão de Ashley trouxe uma perspectiva inesperada, mas não diminuiu a raiva de Cecília. Para ela, as escolhas de Margarete e o privilégio de Ashley ainda eram imperdoáveis. O confronto tomou um rumo ainda mais dramático quando Margarete apareceu inesperadamente no escritório. Cecília, ao vê-la, perdeu o controle. Você me abandonou. Como ousa se justificar agora? Margarete tentou argumentar, alegando que fez o que acreditava ser melhor na época, mas suas palavras só intensificaram a raiva de Cecília. O ambiente se tornou uma batalha de emoções cruas, revelando as camadas mais sombrias e dolorosas dessa família fragmentada. A intensidade do momento foi de partir o coração. Ashley, apesar de sua culpa, tentou intervir para amenizar a situação. Chega. Esse ciclo de dor precisa acabar. Precisamos encontrar uma forma de seguir em frente, por mais impossível que pareça. Sua tentativa de apaziguar a tensão foi recebida com silêncio, mas suas palavras plantaram uma semente de reflexão. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de reconstrução. O confronto terminou sem uma resolução clara, mas algo transformador havia acontecido. As três mulheres, presas em um redemoinho de dor, sabiam que suas vidas jamais seriam as mesmas. O momento havia exposto o abismo emocional que as separava, mas também abriu uma porta para a possibilidade de cura e redenção. Os dias seguintes ao confronto foram marcados por um silêncio pesado. Ashley, em sua luxuosa cobertura, mergulhava em pensamentos profundos. A culpa era uma sombra constante, enquanto as palavras de Cecília ecoavam em sua mente. Você teve tudo. Essas palavras haviam exposto um vazio que ela evitava encarar. Contudo, David Carter, seu melhor amigo e confidente, trouxe uma perspectiva inesperada. Você tem a chance de transformar isso, Ashley. Não com dinheiro, mas com algo que nunca ofereceu a ninguém, seu coração. Movida por essa reflexão, Ashley encontrou uma oportunidade de se aproximar de Cecília em um evento de caridade organizado pela empresa. O evento, que promovia oportunidades para jovens carentes, era algo pelo qual Cecília sempre demonstrara paixão. Relutante, mas determinada, Ashley convidou Cecília para liderar uma das atividades. Surpresa pelo gesto, Cecília hesitou, mas acabou aceitando. Era um passo pequeno, mas significativo, em direção a algo revelador. No evento, as duas trabalharam lado a lado, coordenando atividades para as crianças. Entre sorrisos e pequenos momentos de conexão, uma nova dinâmica começou a se formar. Ashley, pela primeira vez, viu a força transformadora da empatia e do sacrifício que Cecília demonstrava. Por sua vez, Cecília começou a enxergar uma humanidade na empresária que antes parecia ausente. Não era uma reconciliação completa, mas era um começo, como o primeiro raio de sol após uma tempestade. A presença de Margarete, entretanto, era uma ameaça constante à paz que as irmãs tentavam construir. A mãe, incomodada com a aproximação das duas, sugeriu que Cecília poderia estar se aproveitando da bondade de Ashley. A provocação trouxe à tona novas tensões,
mas dessa vez, as irmãs se uniram em silêncio contra as palavras de Margaret. Era um momento poderoso, uma demonstração de que apesar das feridas, havia algo mais forte surgindo entre elas. No final do evento, Ashley chamou Cecília para uma conversa sincera. Eu não sei como consertar isso, mas quero tentar. Você merece tudo que eu nunca tive coragem de oferecer a ninguém. A vulnerabilidade em sua voz era comovente, e Cecília, embora ainda desconfiada, deu um pequeno sorriso. Talvez eu esteja disposta a tentar também. Era uma vitória modesta, mas cheia de significado. As bases para uma reconciliação estavam finalmente sendo estabelecidas. Apesar das dúvidas e mágoas, havia uma esperança renovada. O caminho ainda era incerto, mas pela primeira vez, as irmãs pareciam estar caminhando na mesma direção, deixando para trás os segredos e abrindo espaço para algo verdadeiramente transformador. Os primeiros raios de sol iluminaram o escritório de Ashley, marcando o início de um dia decisivo. Uma emergência corporativa havia surgido, um lote inteiro de produtos estava prestes a ser distribuído com um erro crítico na fórmula. O problema, se não fosse resolvido imediatamente, poderia arruinar a reputação da empresa. A equipe inteira entrou em ação, mas foi Cecília quem inesperadamente descobriu a falha e alertou a todos. Ashley, ao receber a notícia, ficou profundamente impactada pela atitude de Cecília. A jovem havia enfrentado o problema de frente, demonstrando uma lealdade e dedicação que eram surpreendentes. No calor do momento, as irmãs trabalharam juntas para resolver a crise, dividindo tarefas e confiando uma na outra de uma forma inédita. Pela primeira vez, parecia que a colaboração não era apenas profissional, mas também pessoal. Após horas de tensão, o problema foi solucionado a tempo, e Ashley decidiu que era o momento de fazer algo que nunca havia imaginado. Durante um evento corporativo no final do dia, ela fez um anúncio que deixou todos incrédulos. Hoje, quero apresentar minha irmã, Cecília. Ela não é apenas uma funcionária dedicada, mas uma parte fundamental de quem sou. Suas palavras foram profundas, comoventes e transformadoras, marcando um ponto de virada inesquecível na história de ambas. Margaret, que também estava presente, tentou intervir com comentários depreciativos, mas desta vez, suas palavras não encontraram espaço. Cecília e Ashley estavam unidas, enfrentando o preconceito e os erros do passado com uma força renovada. Era uma vitória silenciosa, mas poderosa, que consolidava o início de um relacionamento construído com base no perdão e na aceitação. Poucos dias depois, em um gesto simbólico e emocional, Ashley convidou Cecília para visitar o local onde a jovem havia sido abandonada quando criança. As duas, paradas diante daquele espaço que carregava tanto sofrimento, trocaram um olhar de compreensão mútua. Este lugar não define quem somos, disse Cecília, segurando a mão de Ashley. Foi um momento de cura, um renascimento que selou o vínculo entre as irmãs. A história terminou com uma promessa silenciosa, mas cheia de esperança. Ashley e Cecília decidiram reconstruir sua relação dia após dia, sem pressa, mas com a certeza de que juntas poderiam superar qualquer obstáculo. Era um novo começo, não apenas como irmãs, mas como duas mulheres que encontraram em si mesmas a força para transformar suas vidas e deixar um legado de amor e reconciliação. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.